Coloque-se de pé, nós vamos ler a santa palavra do Senhor, com santo temor e reverência, a partir do versículo 31 de Romanos, capítulo 8. Assim diz a palavra do nosso Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Toda a igreja vai ler comigo versículos 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar. Feche seus olhos, peça ao Senhor que fale ao seu coração, que nada nem ninguém atrapalhe o seu momento de comunhão com o Senhor nessa manhã, que você tenha um encontro vivo e pessoal com Jesus por meio da exposição das Escrituras. Senhor, tem misericórdia de nós. Sê propício a mim, pecador, Senhor. Eu não tenho justiça própria nenhuma, Senhor. Pai, se não fosse a tua graça, como Luciano orou aqui, falou no louvor, nós estaremos perdidos, Senhor. Se o Senhor não olhasse para nós com misericórdia, nós já estaríamos ardendo no fogo do inferno, Pai. Nesse exato momento. Mas muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou antes da fundação do mundo. Muito obrigado porque o Senhor mandou o Cordeiro de Deus morrer na cruz do Calvário, no nosso lugar, na plenitude dos tempos. Muito obrigado porque Ele ressuscitou, Pai. Venceu a morte. Reina sobre tudo. Muito obrigado, Pai, porque Ele está nesse exato momento, tal qual lemos no texto, assentado à tua destra, orando por nós. Que coisa maravilhosa! O Rei, o Filho de Deus está orando por mim. O Senhor é confiado na intercessão de Jesus, que eu com santo temor que eu estou nesse púlpito nessa manhã. É porque Ele está orando por mim agora. Senhor, então, não me deixe atrapalhar a tua palavra. Que teu Espírito fale com graça para a tua igreja. Que Ele console a tua igreja naquilo que ela precisa ser consolada. Ó Deus, ó Pai, que o Senhor abençoe o coração de cada um dos irmãos. E que Cristo continue sendo exaltado na IPG2 sobre tudo e sobre todos. Fala ao nosso coração, Senhor. Alimenta-nos, descedenta-nos. Abençoa-nos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. O cristão é a pessoa mais abençoada da terra. O cristão é a pessoa mais abençoada da terra. Se você lesse comigo os versículos que antecedem ao nosso texto, eles dizem o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. É por isso que Paulo nos mostra que o cristão é a pessoa mais abençoada da terra. Porque Deus o conheceu, ou seja, Deus o amou intimamente antes da fundação do mundo.
Por isso predestinou, o escolheu na eternidade, para que ele fosse conforme a imagem do irmão mais velho, Jesus, o filho primogênito. E de repente, então, a esses que predestinou no momento oportuno da nossa história, pela ação do Espírito Santo em nossos corações, com vocação eficaz, ele nos ressuscitou na alma e nos chamou. E quando nos ressuscitou, abrimos os olhos, cremos, ele nos deu o dom da fé. Quando cremos, ele nos justificou. E agora, justificados, ele nos vê como aqueles que já estão na glória, glorificados. Nós estamos ainda neste mundo como peregrinos, mas Deus já nos vê como aqueles que estão com ele na eternidade, estarão para sempre na sua presença. É por isso que eu digo a você que o cristão é a pessoa mais abençoada da terra. É por isso que Paulo vai dizer: que diremos, pois, à vista destas coisas? Mas se você olhar comigo no contexto aqui, é muito interessante. Se você perceber o versículo 18, Paulo diz assim, ó: porque para mim tenho por certo. Depois, no início do 28, ele diz assim: sabemos que todas as coisas. E depois, no 38, ele diz: porque eu estou bem certo. Paulo está falando de certezas, irmãos. Ele diz: porque para mim tenho por certo. Depois ele diz: sabemos que todas as coisas. Depois ele diz: porque eu estou bem certo. Já tendo nos mostrado que o cristão é a pessoa mais abençoada da terra, Paulo não diz que isso é fruto de uma mera elucubração humana. Não é fruto da sua própria imaginação. Mas ele tem uma certeza inabalável de que nós somos as pessoas mais abençoadas da terra. Por isso ele diz 3 vezes: tenho por certo, sabemos que, estou bem certo. E é por isso que nessa manhã a palavra do Senhor quer falar conosco e ela vai nos mostrar as certezas inabaláveis do cristão. Certezas inabaláveis do cristão. Eu não sei como você está começando o ano de 2025. Eu não sei se você está passando por uma grande luta. Eu não sei se você está enfrentando um câncer. Eu não sei se você perdeu um familiar. Eu não sei se você está com um problema no seu casamento. Eu não sei se você está sofrendo porque os seus filhos estão longe do Senhor. Eu não sei se você perdeu o emprego. Mas a palavra do Senhor para você nessa manhã te chama a ter certezas inabaláveis. Porque você é a pessoa mais abençoada da terra. Louvado seja o nosso Deus. O texto nos apresenta certezas inabaláveis dos cristãos, do cristão. Pastor, quais são essas certezas inabaláveis do cristão? Primeira delas, irmãos, Deus nos defende. Primeira certeza inabalável do cristão: Deus nos defende. Versículo 31, vamos ler todos juntos? Que diremos, pois, à vista, todos juntos, irmãos, 1, 2, 3, vou dar uma chance para vocês estão acordando ainda. Vamos lá, 1, 2, 3. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Lu, abre uma água dessa aqui para mim, por favor. Obrigado. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo vai dizer: o que eu vou falar? Depois do que eu acabei de falar para você, Robson, reverendo Robson, o que eu vou dizer à vista destas coisas? Deus me amou antes da fundação do mundo. Deus me predestinou. Deus me chamou. Deus me justificou. Deus me glorificou. O que eu vou falar depois disso? Que diremos, pois, à vista destas coisas? E aí ele faz uma pergunta demonstrando a conclusão a qual chega: se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo diz: Deus está a meu favor. Ele tem certeza que Deus o defende. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe por que ele tem certeza que Deus o defende? Porque Deus o amou antes da fundação do mundo, porque Deus o predestinou, porque Deus o chamou através da obra do Espírito Santo na regeneração, porque Deus o justificou pela fé no tribunal de Deus, porque Deus o vê como glorificado. Por causa disso, ele diz: Deus está comigo. Quem vai me encarar? Um com Deus é maioria. Deus nos defende. E ao olharmos para esse texto, irmãos, eu só posso me lembrar do reverendo Martinho Lutero,
quando, no ano de 1521, depois de enfrentar a Dieta de Worms, diante do imperador Carlos V, o maior imperador do mundo, sentado na galeria, Lutero foi com seus escritos numa mesa diante dele, instado a negar tudo aquilo que tinha escrito contra a Igreja Católica Romana, sob pena de morte. E depois de um dia de oração, Lutero disse: a menos que se me convença pela Sagrada Escritura, ou por qualquer argumento de razão, eu não posso negar nada do que escrevi. Papas erraram, concílios erraram. A minha consciência está cativa à Sagrada Escritura. Que Deus me ajude. Amém! E diante de um frenesi, diante daquele auditório, Lutero sai dali porque tinha um salvo-conduto, é raptado pelo príncipe Frederico no meio do caminho, para não ser preso pelo imperador e pelo papa, e fica escondido no castelo de Waterburgo, deixa a barba crescer, adota o nome de irmão Jorge para ficar escondido ali, e ali Lutero, numa sala sozinho, está traduzindo o Novo Testamento para o alemão, depois o Antigo, e diante das muralhas daquele castelo, Deus fala profundamente ao seu coração, com o Salmo 46, que diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, e Lutero compõe aquele hino maravilhoso que diz: castelo forte é nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Deus nos defende. Se Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, nos amou, mandou Cristo morrer por nós, nos chamou, nos glorificou, nos deu o seu Espírito Santo, Ele está acampado ao nosso redor, Ele nos defende. Então, irmãos, nós não deveríamos sair correndo para nos defender, porque a nossa tendência natural é, quando alguém nos bate, bater mais forte de volta. Quando alguém nos bate, arrancar a peixeira: o que é que você me chamou, vagabundo? E de repente partir para cima e querer sentar a mão. E a palavra de Deus diz que nós não precisamos fazer isso, porque o Senhor nos amou antes da fundação do mundo, nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Irmão, um com Deus é maioria. Se você está com o Senhor, quem te defende é o Senhor. Então confie que, se alguém injustamente levantou a mão contra você, essa pessoa vai se ver com o Senhor. É o Senhor quem vai tratar dela. Você só precisa confiar e descansar na certeza de que o seu Deus te ama, de que nada na sua vida acontece por acaso, de que o seu Deus é soberano, que nem um fio de cabelo cai da sua cabeça sem a permissão do Senhor. Ele está no controle de tudo. Primeira certeza inabalável do cristão: Deus nos defende. Então não fique desesperado, não fique angustiado, não fique ansioso, não fique dizendo: agora eu vou morrer. Deus deu Jesus na cruz por você, te amou antes da fundação do mundo, Ele te carrega no colo, Ele nunca vai te deixar, jamais vai te abandonar. Qual a primeira certeza inabalável do cristão? Deus nos defende. Mas talvez você me pergunte nessa manhã: pastor, que outra certeza inabalável o cristão pode ter conforme o ensinamento do apóstolo Paulo? Em segundo lugar, a palavra de Deus nos diz nesta manhã: Deus nos sustenta. A segunda certeza inabalável do cristão é que Deus nos sustenta. Versículo 32, eu lerei uma vez, a igreja lerá a segunda vez. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Vocês, irmãos, podem ler o mesmo texto. 1, 2, 3. Aquele Paulo parte do argumento do maior para o menor. Ele diz que Deus já deu por você aquele que Ele tinha de maior.
Irmão, Jesus é o Filho eterno de Deus Pai. Ele é o Filho eternamente gerado do Pai, diz o nosso credo niceno constantinopolitano. E ser o Filho eternamente gerado do Pai significa que Jesus não é criado, mas que ele compartilha a natureza do Pai desde a eternidade. Jesus sempre existiu e ele compartilha a natureza divina com o Pai como segunda pessoa da Trindade desde toda a eternidade. Então ele é um com o Pai. Ele é o mesmo ser com o Pai e com o Espírito Santo, ainda que sejam pessoas totalmente distintas. E o texto está dizendo que Deus deu para nós de si mesmo. Ele deu aquele que ele tinha de melhor. O seu Filho eterno, que é um com ele desde a eternidade, em quem nunca houve pecado, nem sombra de variação ou mudança, aquele por meio do qual ele criou todas as coisas. O texto diz que ele não poupou o grande amor da sua vida, o seu único filho. Ele deu por você aquele que ele tinha de melhor. E aí Paulo parte a dizer, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós, os crentes, o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Paulo está dizendo que Deus nos sustenta em todo momento da nossa vida, irmão. Porque se Deus já deu Jesus por nós, aquele que é o santo e eterno Filho de Deus, aquele que é um com o Pai, aquele que é o mediador da criação, o mediador da redenção, aquele que é Deus feito homem sem deixar de ser Deus, se Deus já deu por nós o seu próprio Filho, o Senhor dos senhores, o todo-poderoso Rei, Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Salvador, porventura não nos dará com Jesus todas as coisas? Se Ele já deu Jesus por nós, irmãos, Ele não vai suprir a nossa necessidade, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Deus nos sustenta. Ao pregar esse texto para vocês, eu me lembro com carinho da história do nosso irmão Horácio Spafford, advogado de Chicago, amigo de Moody. Moody o convidou para uma grande conferência evangelística em Londres. Horácio não pôde ir, mas a esposa de Horácio queria ir com suas 4 meninas. E ele disse para ela, vai na frente, depois eu vou. Ela sai de Chicago, toma o trem, pega a embarcação no leste dos Estados Unidos e vai para a Inglaterra, e no meio do mar sobrevém uma grande tempestade. O barco é jogado de um lado para o outro, o barco afunda, as 4 filhas do casal morrem num só dia. Aquela mulher é salva, chega em Londres. Em pleno século XIX, ela manda uma mensagem de telégrafo, dizendo para ele o seguinte: houve uma grande tragédia no mar, o navio afundou, nossas 4 filhas morreram, eu estou sozinha, venha logo ao meu encontro. Quando ele vai tomar a embarcação, viagem de trem de Chicago ao leste, toma a embarcação, quando chega no mar, o capitão do navio diz, suas 4 filhas estão sepultadas aqui. Ele vai para o seu gabinete, escreve o hino maravilhoso que nós cantamos, um dos que eu mais amo, hino aflição e paz. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Vamos cantar o coro junto? Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu. Mais uma vez. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Um homem que perde suas 4 filhas é capaz de dizer, mesmo depois de tanta dor, que é feliz, porque Deus entregou seu próprio filho para morrer na cruz, para salvá-lo. Eu quero dizer para você que Deus sempre vai te sustentar. E tudo que você receber na sua vida, você vai receber sabendo que você recebeu Jesus. Porque aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, todas as bênçãos que Deus nos mandar são graça.
mas até as aflições mais terríveis que nós vivemos são graça de Deus para a nossa vida. E todas elas nos são dadas juntamente com Jesus. Se Ele já deu Jesus por nós, não importa o que for. É como diz o hino que nós cantamos: ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Quem não tem Jesus, irmão, não tem nada. Quem tem Jesus, tem tudo. Amém? Quem não tem Jesus, não tem nada. Quem tem Jesus, tem tudo. Então, não se desespere. Ainda que a casa desabar, ainda que a água acabar, ainda que a parede cair, no dia em que a doença chegar, o Senhor não vai deixar de cuidar de você. Ele te carrega no colo, Ele te sustenta. Ele já deu Jesus por você. Portanto, coragem, irmã! Coragem! Deus vai te sustentar em toda a luta que você enfrentar. Em nome de Jesus, amém. Que bênção é saber que nós não somos órfãos. Nós não estamos sozinhos neste mundo. Nós temos um Deus que cuida de nós. Louvado seja o Senhor. Você poderia me dizer nessa manhã que a sua vida está firmada em certezas inabaláveis? Outro dia eu cheguei para um dos porteiros lá da Unida, lá em São Paulo, e falei: fulano está firme? Que nem prego na geleia, pastor. Eu falei: misericórdia, irmão! O crente não pode estar firme como prego na geleia. O crente está firme em Jesus, porque ele tem certezas inabaláveis. Pastor, que outra certeza inabalável do cristão Deus tem para nós? Em terceiro lugar, o texto da palavra do Senhor nos diz nessa manhã que Deus nos justifica. Terceira certeza inabalável do cristão: Deus nos justifica. Primeiro, Deus nos defende. Segundo, Deus nos sustenta. Terceiro, Deus nos justifica. Versículo de número 33 e 34. Eu vou ler o 33, a igreja o 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Vocês, o 34. Quem vai acusar você, meu irmão? Se Jesus já morreu por você, quem é Satanás para chegar no tribunal de Deus e te acusar? Quem é que vai dizer: fulano é um descarado, vagabundo, sem vergonha? Quem é que vai falar de você? Mas você tem um gênio difícil. E aí você vai falar para ele o seguinte: olha, eu sou muito pior porque você não sabe nem o que vai dentro do meu coração. Hein? Se eu estou bravo aqui, eu queria mesmo era te matar. Que Deus tenha misericórdia, meu nome de Jesus, amém? Hein? Mas assim, mas Deus me guarda e Cristo morreu por mim. O que Paulo está dizendo assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém pode acusar você. E sabe por que ninguém pode te acusar? Paulo responde: é Deus quem o justifica. Se você creu em Jesus, meu querido amigo e irmão, Deus te declarou justo pela fé no tribunal dele. A nossa doutrina da justificação pela graça mediante a fé significa, amado irmão, que no momento em que nós cremos em Jesus, Deus do seu tribunal nos declara justos e considera sobre nós a justiça de Cristo. Isso significa que agora Ele não nos vê mais com toda a nossa maldade, com toda a nossa miséria, com todo o nosso pecado, mas quando Ele olha para nós, Ele vê sobre nós o sangue de Cristo. Ele olha para nós e nos vê vestidos com a roupa de Cristo. Ainda que o nosso interior esteja sendo transformado, porque é no processo de santificação que nós somos mudados, judicialmente a nossa posição mudou diante de Deus. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. A justificação pela fé, irmão, é uma metáfora jurídica e bancária. Porque é o seguinte: porque você juridicamente foi inocentado diante da presença de Deus. Mas significava que a sua conta
Na sua conta celestial você tinha uma dívida eterna que você não conseguia pagar. Mas alguém eterno morreu por você, saldou a dívida e simplesmente deixou um saldo eterno que você não vai conseguir gastar. Então você agora é alguém perdoado diante de Deus e a pessoa mais rica diante de Deus, porque você não pode gastar o que Cristo fez por você. Você é justo no tribunal de Deus. Que bênção maravilhosa. Pensar em todas as coisas horríveis que nós já fizemos, irmãos. E saber que Deus não nos condena, porque Cristo morreu por nós. E mais do que isso, já nos declarou inocentes. Que bênção maravilhosa. É por isso que Paulo diz no 34, quem os condenará? Quem vai condenar você, Fábio? Pelos pecados do passado? Quem vai condenar o Nefe, o Gustavo? Quem vai condenar o Expedito, o Neto? Quem te condenará? Ninguém pode condenar você. E sabe por que Paulo dá o argumento? É Cristo Jesus quem morreu por você. Ninguém pode te condenar, porque Cristo Jesus morreu por você. Mas não só morreu, mais do que isso, ele ressuscitou. No terceiro dia o anjo do céu baixou, a pedra ele rolou, o Espírito, a vida no Cristo soprou, da morte nosso rei se levantou, o Senhor está vivo, Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. Então, ninguém pode te condenar porque Cristo morreu por você e ressuscitou por você. Mas mais do que isso, Paulo vai dizer, ninguém te condena, sabe por quê? Porque ele morreu, porque ele ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai, está reinando. E sabe o que ele está fazendo agora? Paulo diz aqui, ele intercede por nós. Letícia, Jesus está intercedendo por você agora. Deus te deu um marido bonito, gente fina, mas é pecador, que nem você, minha filha. É só Jesus para interceder por você. Que bênção maravilhosa. Porque Jesus intercede por você e pelo seu esposo. Jesus intercede por Cleusa, intercede por mim. Jesus está orando por nós nesse exato momento. Quem pode nos condenar desse jeito, irmão? Se o Filho de Deus morreu, ressuscitou, está reinando à direita de Deus Pai e está intercedendo por mim, eu estou justificado. Ninguém me condena. Nós não vamos mais para o inferno se nós de fato cremos em Cristo Jesus. Alguns anos atrás eu contei uma história aqui, e eu gosto de contar essa história pelo Brasil inteiro. A primeira vez que eu contei foi aqui. Mas imagine se nós estivéssemos, irmãos, agora, no cenário do tribunal de Deus. Vamos imaginar um cenário fictício. E de repente Deus, o juiz, está no seu trono, sentado para julgar. E lá está você sentado como acusado. E se levanta o corpo de promotores para acusar você. Poderosíssimo corpo de promotores. Começa com a sua natureza pecaminosa, continua com o mundo que te acusa e liderados pelo chefe dos exércitos infernais, Apolion, Satanás, o inimigo de nossas almas. E de repente, imagine você naquele julgamento, que se levanta o chefe da equipe de promotores e diz, o magnânimo Deus eterno, todo-poderoso Rei Celestial, Santíssimo Deus, ali está esse teu servo, ele diz que te ama, mas só vive falando mal dos seus irmãos pelas costas. Ali está aquela serva, ela diz que é tua filha, mas anda flertando com um colega seu no trabalho. Aqui está esse teu servo, ele diz que é crente, levanta a mão na igreja do domingo, mas é um estelionatário no seu trabalho de segunda a sexta. Oh, grande Deus, todo-poderoso juiz, tu és santo e não pode inocentá-lo. Então, por causa dos seus pecados, levante sobre ele a sua espada, dissipe a sua vida, porque ele não é digno de ti. E quando ali está a sua consciência junto com o diabo e o mundo te acusando, você vai se afundando na sua cadeira e diz, meu Deus, eu estou perdido, eu estou lascado, eu vou cair no inferno agora. Mas de repente se levanta naquele tribunal o maior de todos os advogados, que não estudou nem Princeton, nem Yale, nem Harvard, nem na Católica, nem na UNB, nem na USP, nem na Complutense de Madrid, mas é o justo, o Filho de Deus sem pecado. E ele se levanta e diz, eterno Pai Celestial, meritíssimo dos meritíssimos, todo-poderoso Deus. É bem verdade que esse pecador é culpado de tudo que se lhe acusa e muito mais.
Porque Satanás não pode ler seu coração, mas tu e eu, Pai, podemos saber o que vai em sua mente, e o pecado dele é muito maior. Mas eu o amei e dei a vida na cruz do Calvário para salvá-lo. E tu disseste, Pai, na tua palavra, que todo aquele que se arrependesse dos seus pecados e cresce em mim como teu filho amado, esse seria declarado justo no teu tribunal, seria adotado como filho de Deus, seria reconciliado com Deus o Pai, seria selado com o Espírito Santo e seria lavado de todos os seus pecados. Pois bem, Pai, eu morri por ele, eu o comprei com meu sangue, ele me pertence. E agora você está chorando em lágrimas na presença de Deus. E eu não posso quebrar o púlpito do pastor Fábio, mas imagina aqui que o todo-poderoso juiz bate o martelo e diz: eu te declaro inocente, eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. Ninguém condena você. Jesus morreu por você. Toda a glória seja dada ao Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, não há condenação para nós. Louvado seja o Senhor. Nós temos a vida eterna. Ninguém nos tira da mão do nosso Pai. Se você anda com a consciência culpada, a palavra do Senhor diz para você nessa manhã: se você confessar os seus pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar você de todos os seus pecados e purificar você de toda a sua injustiça. Basta você confessar hoje o que você tem feito que desagrada a Deus. Por causa da justificação que Cristo te deu, o perdão está sempre à sua disposição. Que Deus te dê um coração quebrantado e humilde, amém, meu irmão? Que Deus te dê um espírito arrependido, amém, minha irmã? Que você se arrependa de todos os seus pecados. Que você seja reconciliado com o Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. O que tem sustentado a sua vida cristã? Você poderia me dizer que é um cristão cuja fé é firme? Ou você é o homenzinho torto? Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto. Deus tenha misericórdia. É? Ou você é como aquela outra música das crianças: tropeça aqui, ou cai acolá. Deus tenha misericórdia. Que classe de crente é você? Paulo está dizendo que a nossa vida cristã pode ser caracterizada por certezas inabaláveis. Você poderia me dizer que você é um crente cuja fé está firme e não se abala na presença do Senhor? Estão presentes em tua vida as certezas inabaláveis do cristão? Se a sua fé está vacilante, que o Senhor restaure a sua fé nessa manhã em nome de Jesus. Que Ele traga você de volta ao primeiro amor. E que você saia daqui cheio de certezas, não por sua causa, mas por causa do que Cristo fez por você. Pastor, quais são as certezas inabaláveis do cristão? Deus nos defende, Deus nos protege, Deus nos... Mas em último lugar, a palavra do Senhor nos diz nessa manhã que Deus nos... Se você olhar para o texto, antigamente você já repetiu antes de eu falar. Deus nos ama. Qual é a última certeza inabalável do cristão? Deus nos ama. Que bênção. Eita, até os meninos repetem. Coisa boa. Turma crente. Vamos lá. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Alguém pode separar você do amor de Jesus? Será tribulação? Essa palavra no grego significa literalmente ser lixado entre duas pedras. É como se você entrasse numa lixa de duas pedras, assim, ó, fosse dilacerado. Ser dilacerado separa você do amor de Cristo? Angústia, um sofrimento interior. A tribulação é algo exterior. A angústia é aquela depressão, aquela dor no peito, aquela ansiedade, aquele desespero que você, infelizmente, como cristão não devia ter, mas tem algumas vezes. Isso separa você do amor de Cristo? Separa, irmão?
Então, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição? Alguém que esteja nos perseguindo, nos difamando, falando mal de nós, atentando contra a nossa própria vida, vai nos separar do amor de Jesus? Vai? Será tribulação, angústia ou perseguição? Ou fome? Mesmo que nós passemos fome, não tenhamos dinheiro sobrando, isso vai fazer com que percamos a salvação? Nudez, ou seja, pouca roupa, não ter a roupa mais elegante de Brasília, né? Não ter aquela bolsa chiquérrima que muitas irmãs têm, não ter aquele terno da Gucci que muitos irmãos têm, não andar com Rolex como alguns irmãos andam, vai separar você do amor de Cristo? Se você tiver pouca roupa, ainda assim Cristo vai te amar. E Paulo vai dizer das lutas que ele passa, irmão, ele fala assim, será que perigo nessa vida que nós passamos tantas vezes, espada, alguém que queira nos matar, vai nos separar do amor de Jesus? Dezembro, primeiro domingo de dezembro, eu fui pregar no aniversário da Igreja Presbiteriana da Boa Vista, em Recife. É a igreja que é equivalente à Unida em Recife, uma igreja histórica, foi a mais importante de Recife durante muito tempo. E um dos pastores que ali estava me contava a história de que quando ele assumiu o pastorado de uma igreja, havia um irmão com raiva dele que contratou um pistoleiro do interior para matá-lo. Isso separou aquele irmão do amor de Cristo? Não! E o pistoleiro não conseguiu matar. Louvado seja Deus. Ele contava para mim, nada nos separará do amor de Cristo. E aí Paulo vai dizer o seguinte para nós, irmãos. Ele diz, como está escrito, citando o Salmo 44, 22, ele diz, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Ele diz que o cristão vai ser perseguido nesse mundo, irmão. E todos nós que quisermos ser fiéis a Cristo Jesus seremos perseguidos. E principalmente quando estados ateus vão se levantando para contradizer tudo aquilo que Deus ensina na sua palavra, os verdadeiros cristãos têm que se preparar para enfrentar a perseguição. E o texto diz aqui, por amor de ti, por amor de Cristo, nós somos entregues à morte o dia todo. Muitas vezes nós somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas Paulo diz que nós não precisamos ficar desesperados até no dia em que o Estado vai se tornando ateu e perseguindo a igreja. Sabe por quê? Porque em todas estas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores. Cristão, você não é derrotado. Talvez o seu candidato perdeu na urna, mas você é vencedor. Mais do que vencedor em Cristo que te amou. O que faz de você alguém mais que vencedor não são resultados deste mundo, mas é o amor de Cristo dado a você na cruz do Calvário. Você é hiper vencedor. Esse é o significado da palavra grega aqui. Ninguém tira de você a sua vitória, ninguém tira de você a comunhão com Deus, ninguém tira de você a paz com Deus, ninguém tira de você a vida eterna, ninguém tira de você o seu lugar garantido no céu. Mas Paulo vai dizer para nós, lançando mão de uma dialética de antítese a partir de agora, que ele tem plena certeza de que nem a morte nem a vida. Alguns anos atrás, eu estava aqui, o presbítero Nilton perdeu a Belisa. Nós choramos demais, mas ele está ali, continua crente. A Zípora perdeu seu filho algum tempo atrás. Adulto, que situação difícil. Continua crente. Luciano e Zana perderam alguns bebês aí. Mas estão aqui. Deus mandou esse milagre aqui do lado dela, que eu fiquei sabendo, já fez até profissão de fé. Que bênção. Louvado seja Deus. Está aqui. Pri viu uma filhinha partir para Jesus o ano passado. Mas está aqui. Sabe por quê? Porque nem a morte, nem a vida, nada nos separa do amor de Deus. Nada. Não tenha medo, cristão. Nem a vida, nem a morte tira você das mãos de Cristo Jesus. Nem os anjos, nem os principados, nem os anjos, nem os demônios. Tem um cristão que fica, meu Deus, o demônio vai tomar banho. Demônio não tem poder nenhum sobre você. A única coisa que o diabo pode fazer contra você que é crente é tentar você, tentar te oprimir, te perseguir e ficar sugerindo besteira na sua cabeça. Mas ele não entra em você e não tira a sua salvação. O texto diz, nem os bons anjos, nem os principados, nem os demônios.
Paulo segue mão aqui da sua dialética. Ele diz aqui para nós, nem o tempo, nem as coisas do presente, os problemas que eu vou ter hoje, nem os do porvir, nem os do ano que vem, nem daqui 10 anos se eu estiver vivo, nada disso vai me separar do amor de Jesus. Ele diz aqui, nem os poderes. Nem um presidente ateu, ladrão, vai nos separar do amor de Cristo Jesus. Nenhum governo vai nos separar do amor de Jesus. Nada, nenhum poder desse mundo pode separar você das mãos de Jesus. Nenhum político, nenhuma autoridade, deputado distrital, federal, governador, presidente, ninguém tira você das mãos de Jesus. Mas o texto diz que nem a altura. Se você estiver no Everest e morrer lá, você continua sendo salvo. Nem profundidade, nem no fundo do buraco, mais fundo que você cair, né? Se você for lá no fundo do mar, você vai continuar crente, né? Lembra aquilo que a gente fazia com vocês? O amor de Deus é tão alto, lembra as crianças? Que eu não posso alcançar. O amor de Deus é tão profundo, vai dar toda a coluna aqui, que eu não posso atingir nem altura, nem profundidade. Mas o texto diz que nem qualquer outra criatura, ninguém nesse mundo, louvado seja Deus, ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que bênção maravilhosa. Por isso que a gente canta, pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Cristão, você é a pessoa mais amada da terra. É por isso que não tem lugar para você ficar dando de pobrezinho. Ai, coitadinho de mim, ó vida, ó tristeza, ó, já toma vergonha na cara. Deus te amou e mandou o Filho dele para morrer na cruz por você. Um versículo que eu gosto muito. Esses dias eu estava lá em casa, semana passada, início dessa semana, virei para a Cleusa e para os meninos. Complete o versículo. Nisto consiste o amor. Complete você, vamos lá, vamos ver se está bom de Bíblia. Nisto consiste o amor, complete. Sem olhar na Bíblia. Vamos estudar a Bíblia, meu povo. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não foi você que amou a Deus, você não tinha capacidade por si mesmo de amar a Deus. Nisto consiste o amor, não em que nós amamos a Deus, mas foi Ele de si mesmo, soberanamente, que nos amou e enviou o seu único Filho para ser o sacrifício, a propiciação que desvia a ira dos nossos pecados. 1 João 4,10, se você tinha esquecido, memoriza esse versículo, ele tem que estar dentro de você. Cristo morreu para desviar a ira de Deus, de você. Podemos ser as pessoas mais seguras da terra, porque somos o povo mais amado de todos. Pois Deus deu seu amor a nós, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ao final dessa mensagem, eu quero te perguntar, como está seu relacionamento com Cristo Jesus? Você está começando 2025 bem pertinho do Senhor? Você está começando 2025 cheio do Espírito Santo? Você está começando 2025 com o fruto do Espírito presente em sua vida? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você que está aí na galeria, está começando 2025, querendo ser uma bênção nas mãos de Cristo Jesus?
querendo consagrar sua vida para abençoar a outros, porque Cristo te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Deus quer que você não perca as certezas inabaláveis da vida cristã. Quais são as certezas inabaláveis do cristão? Vamos lá? Deus nos, com essas certezas, não temas, segue adiante, não olhe para trás, segura na mão de Deus e vai. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. Vamos orar. Você ouviu essa mensagem também e disse: pastor, eu preciso voltar ao primeiro amor. Preciso ser fortalecido na minha vida cristã. Eu quero essas certezas inabaláveis de novo. Eu esfriei, eu me envolvi com o mundo, eu dei ouvidos ao diabo. Eu coloquei pessoas e coisas no lugar de Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Você ouviu essa mensagem e diz: eu quero me lembrar todo dia que Deus me defende, Deus me sustenta, Deus me justifica, Deus me ama. Eu preciso me lembrar disso todo dia em 2025. Eu quero orar por você, se você precisa disso na sua vida. Fica de pé onde você está, eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Se você quer dizer: eu quero essas certezas na minha vida, em nome de Jesus, amém. Querido Deus, eterno Pai, nessa manhã, nós ousamos entrar na sala do trono, não porque haja mérito ou justiça em nós, porque não há. Não porque nós nos achemos bons, porque nós não somos bons, nós somos péssimos. Mas, Pai, Cristo morreu por nós. E o Senhor mandou falar para a IPG2 que ela tem que ser uma igreja não vacilante, que ela não pode ser uma igreja titubeante, que ela não pode dizer que está firme como prego na geleia, mas ela tem que estar firme com certezas inabaláveis, no meio de todos os desafios e lutas que porventura ela possa enfrentar. Que esta igreja amada saiba que o seu defensor é o Senhor Jesus. É o Pai que a conheceu, que a amou, predestinou, justificou, chamou e glorificou. Que essa igreja amada, meu Deus, saiba que Deus não somente a defende, Deus a sustenta. Porque Ele já deu Cristo Jesus por essa igreja. Que esses irmãos amados saibam que o Senhor já deu Jesus o melhor por eles. Que eles não precisam temer mesmo nas mais difíceis aflições. Pai, o Senhor foi claro ao dizer-nos nesta manhã que o Senhor nos justifica. Se alguém aqui tem dado ouvidos à acusação do seu próprio coração, à acusação do diabo, Senhor, que o Espírito Santo faça soar o barulho do martelo, do Pai dizendo: eu te declaro justo, ou de Jesus dizendo: eu te justifiquei, eu dei a vida na cruz por ti. Acalma essa consciência e traz perdão sobre esse coração, Deus. Pai, mas se alguém nessa manhã se sentia frio, se sentia distante, e ouviu do poderoso amor do Senhor, que o teu amor atrai essa pessoa de volta a ti. Que o teu amor enche esse coração de alegria. E que haja uma nova consagração. Que o Senhor faça dessa pessoa uma pessoa firme, com certezas inabaláveis, na presença do Senhor. Abençoa a tua igreja. Mantém-na firmada na rocha do Evangelho, que é Jesus, nosso Salvador. Abençoa a IPG2, abençoa o pastor Fábio, abençoa o pastor Robson, toda a equipe pastoral, o conselho da igreja, abençoa a junta diaconal, abençoa cada um dos membros, que este ano seja um ano de certezas para o pastor, para os presbíteros, para os diáconos, para essa igreja, para cada um dos crentes. Derrama sobre eles a tua bênção, Deus, derrama sobre nós a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Queria que você abraçasse seu irmão e dissesse para ele: que Deus te fortaleça. Que Deus faça de você alguém firme em Cristo Jesus. Pastor Robson, está com a palavra.